Hoje, 3 grandes arcanjos descem em teu favor, Miguel, Rafael e Gabriel, envolvidos na glória do Altíssimo para cercar a tua vida, a tua casa e a tua família com uma proteção especial. Se o mal tentou tocar a tua história, se a escuridão rondou o teu lar, se tua família enfrenta dificuldades, conflitos, doenças, cansaço espiritual ou um peso invisível que ninguém compreende, esta oração se torna agora o teu escudo poderoso e o caminho seguro para a vitória que vem de Deus. Seja mais que bem-vinda, minha amada família de luz, ao canal 3 Arcanjos Voz do Céu. É uma alegria imensa, profunda e verdadeira ter vocês aqui novamente. E se por acaso você ainda não faz parte dessa família radiante de fé, eu te convido com carinho a se juntar a nós, pois aqui você nunca reza sozinha. A tua presença aqui hoje não é coincidência, nem acaso. É um chamado direto do céu. As lutas espirituais que têm cercado a tua casa, os pesos que só você sente, as noites mal dormidas, os conflitos que surgem do nada, a sensação constante de desgaste e de batalha interior, nada disso passou despercebido aos olhos de Deus. Quando as batalhas se intensificam, o céu se movimenta, e é por isso que esta oração encontrou você exatamente hoje. Os 3 arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, já estão em missão em teu favor. Eles sabem que há algo em sua vida e em seu lar que precisa ser transformado hoje, não amanhã. E assim como foram enviados por Deus em momentos decisivos da história da salvação, agora chegam até você para agir com poder, autoridade e luz. Aqui neste canal, onde diariamente levamos nossas preces com fé, sinceridade e confiança, clamamos pela ajuda dos santos e dos arcanjos para causas difíceis, urgentes e até humanamente impossíveis. Antes de continuarmos, se ainda não o fez, prepare um copo com água e deixe-o ao seu lado, como sinal da sua fé. Ele será apresentado a Deus no final desta oração para que a graça divina toque a sua vida e o seu lar através da bênção da água. Um gesto simples aos olhos humanos, mas cheio de significado espiritual e de poder quando unido à oração. São Miguel Arcanjo, guerreiro invencível, entra agora com tua espada flamejante para quebrar toda influência maligna, todo laço de opressão, todo peso espiritual que pressiona esta família e restaura a paz espiritual dentro deste lar. São Gabriel Arcanjo, mensageiro da boa notícia, sopra sobre este ambiente uma palavra de vida, de esperança, de renovo e de direção. Que cada canto desta casa seja inundado pela certeza de que Deus está agindo. São Rafael Arcanjo, médico celestial, toca a atmosfera desta casa, visita cada coração, cada mente, cada corpo, para curar o que foi ferido, alinhar o que está desordenado e devolver a harmonia que se perdeu pelo cansaço, pelo medo ou pelas lutas do dia a dia. Reze com o coração e proclame com fé: São Miguel me protege, São Rafael me cura e São Gabriel me ilumina. Hoje não é um dia comum. Hoje é o dia em que a tua casa é colocada debaixo do selo da proteção divina, diante do trono de Deus. Permaneça até o final, pois a bênção da água será o momento em que o Senhor tocará este lar de maneira especial, selando portas, limpando ambientes e derramando paz. Senhor Deus Altíssimo, fonte de toda luz, de toda proteção e de toda misericórdia, hoje consagramos este lar ao teu poder e à tua compaixão. Entregamos diante de ti cada ambiente desta casa, a entrada, os quartos, a sala, a cozinha, o quintal, o local de trabalho, cada espaço visível e invisível. E declaramos com fé que este território pertence ao Senhor Jesus. Nenhuma sombra, nenhum peso espiritual, nenhum espírito contrário pode permanecer onde o teu nome é exaltado. Clamamos pela presença santa dos teus arcanjos, enviados como guerreiros e guardiões do teu povo. São Miguel Arcanjo, defensor invencível, toma posição neste lar com tua espada de luz, passa por cada porta, sela cada janela, purifica cada cômodo, desfaz toda obra oculta que tente roubar a paz desta família. Se algum objeto, palavra, hábito ou atitude abriu brecha espiritual, pedimos que, pelo poder de Deus, tudo seja cancelado, iluminado, quebrado e removido. Que nenhuma influência maligna encontre espaço aqui, que este lar seja blindado pelo teu comando celestial. São Gabriel Arcanjo, mensageiro das promessas divinas, entra neste ambiente e anuncia um novo tempo. Proclama que o ciclo de perturbação terminou, que a confusão se dissipa,
que a tristeza se desfaz, que o silêncio de Deus dá lugar à certeza da sua ação e que, a partir de hoje, esta casa viverá sob a luz da esperança e da providência divina. Amém. Que as tuas palavras, Senhor, ecoem profundamente dentro desta casa, penetrando cada parede, cada ambiente e cada coração, trazendo clareza onde havia confusão, ânimo onde existia cansaço, ordem onde reinava o descontrole e esperança onde o desânimo tentou se instalar. Que cada morador sinta agora o renovo da graça de Deus tocando pensamentos, sentimentos, memórias e decisões, restaurando por dentro aquilo que o tempo e as lutas desgastaram. São Rafael Arcanjo, cura viva enviada pelo Altíssimo, entra neste instante na atmosfera espiritual deste lar. Toca o invisível, alcança o que não é dito, restaura vínculos machucados, cura mágoas silenciosas, guardadas por anos, alivia tensões acumuladas no coração. Onde houver ressentimento, aproxima com ternura. Onde houver ferida emocional aberta, sara com teu bálsamo celestial. Onde houver palavras não ditas e dores escondidas, traz libertação. Que esta casa volte a ser abrigo de paz, refúgio para o corpo cansado e para a alma ferida, lugar de descanso e acolhimento, e não mais de desgaste, peso ou angústia. Senhor, ergue agora uma muralha espiritual ao redor desta morada por meio dos teus 3 arcanjos. Que quem entrar aqui sinta imediatamente a tua paz. Que toda intenção de inveja, divisão, perturbação ou maldade seja barrada antes mesmo de cruzar a porta. Que a tua bênção esteja sobre a saída e sobre a chegada, sobre cada passo dado fora e dentro deste lar. Que a harmonia reine, que a serenidade permaneça, que a luz prevaleça sobre toda e qualquer escuridão. São Miguel Arcanjo, permanece de sentinela sobre este telhado, guarda esta casa com tua espada de luz. São Gabriel Arcanjo, fala às paredes deste lar e proclama que esta casa pertence a Deus. São Rafael Arcanjo, cura as marcas do passado, fecha feridas antigas e torna este lar completamente restaurado. Hoje esta oração sobe aos céus com fé verdadeira e a resposta já desce com poder. Os arcanjos estão em missão, a paz está retornando e esta casa jamais será a mesma, porque o Senhor marcou este lugar com a sua presença viva. Toda a presença do mal está sendo arrancada deste ambiente, toda a opressão está sendo quebrada, porque o Deus Altíssimo decidiu agir com autoridade sobre esta casa. Nada resiste quando ele envia os seus arcanjos em missão. Por isso, antes de continuar, escreva com fé nos comentários: São Miguel Arcanjo, protege a minha casa com tua espada e expulsa todo o mal. E agora, com o coração totalmente entregue, clamamos ao poderoso São Rafael Arcanjo, médico divino, aquele que recebe do Altíssimo a missão de derramar cura, restauração e alívio sobre os filhos de Deus. Rafael, entra hoje onde o corpo sofre e onde a alma geme em silêncio. Entra nos lugares onde a dor física limita, onde a enfermidade persiste, onde a medicina ainda busca respostas. Visita com tua luz celestial cada pessoa que reza agora pedindo cura. Toca o que está inflamado, restaura o que está fragilizado, fortalece o que perdeu o vigor, devolve vida ao que parecia sem esperança. Senhor, tu vês quem enfrenta diagnósticos difíceis. Tu conheces os exames que preocupam, as dores que aumentam, os médicos que já não sabem o que fazer. Mas a tua palavra é força, é sopro de vida, é transformação. Por isso pedimos que o poder de cura confiado a São Rafael Arcanjo se manifeste agora, que os pulmões respirem melhor, que o coração reencontre seu ritmo, que órgãos debilitados sejam renovados, que células sejam restauradas, que a dor diminua, que o corpo reencontre equilíbrio, que o sangue seja purificado, que os ossos sejam fortalecidos e que a energia vital seja reacendida pela tua misericórdia. Assim como acompanhaste Tobias e devolveste a visão a seu pai, visita hoje os acamados, os que perderam as forças, os que vivem dependentes de tratamentos, os que já não encontram esperança. Passa pelos hospitais, pelos leitos, pelas casas que enfrentam a doença, pelas famílias que cuidam de idosos debilitados ou de crianças que lutam pela vida. Que um sinal de cura aconteça, um alívio inesperado, um sintoma que desaparece, um exame que melhora, um médico que se surpreende. Que tudo seja para a glória de Deus, para o fortalecimento da fé e para o testemunho vivo do teu amor. Amém.
Para que todos saibam que Deus ainda realiza maravilhas através dos seus servos, nós te suplicamos. São Rafael Arcanjo, entra também onde a dor não é vista, nas profundezas da alma cansada, naquele lugar onde ninguém enxerga, mas tu e Deus conhecem muito bem. Toca com teu amor aqueles que carregam ansiedade constante, tristeza profunda, angústia sufocante, pensamentos desordenados, noites sem paz e dias sem sentido. Cura o coração que perdeu a vontade de viver, que sente que nada mais vale a pena, que acorda com medo do amanhã e caminha com a alma pesada. Restaura a serenidade, renova o ânimo, devolve a alegria de viver, reorganiza as emoções e ilumina a mente com a luz da esperança. Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre todos os tratamentos em andamento, sobre cada receituário, cada consulta, cada exame, cada sessão de terapia. Que os medicamentos façam efeito sem causar danos, que os procedimentos sejam bem-sucedidos, que cirurgias tenham resultados perfeitos, que haja proteção, paz, mão firme dos profissionais de saúde e recuperação rápida para os enfermos. Se houver um caminho natural de cura, que ele se revele claramente. Se for tempo de repouso, que o descanso traga renovação verdadeira. Se for tempo de suportar com paciência, que haja força, consolo e sentido em meio à dor. E para quem ora hoje por alguém que ama, por alguém que está fraco demais até para rezar, São Rafael Arcanjo, leva esta súplica diretamente ao coração de Deus. Visita esse filho, essa mãe, esse pai, esse esposo, essa esposa, esse amigo, essa amiga, esse ente querido que sofre e derrama sobre ele a graça que vem do Altíssimo. Que a tua luz, São Rafael, ultrapasse qualquer distância e chegue agora aos lugares onde a dor tenta dominar. Entra nas UTIs, nos leitos hospitalares, nos quartos silenciosos, nas casas onde a luta parece maior que as forças humanas. Que a graça de Deus alcance cada enfermo por causa do amor de quem ora por ele neste momento. Rafael, cura também as sequelas deixadas por longos tratamentos, as marcas de internações, as feridas pós-cirúrgicas, as limitações impostas pelas doenças, os traumas que ainda permanecem no corpo e na alma. Que aquilo que ficou fragilizado seja fortalecido, que o que perdeu vitalidade seja renovado, que a vida recupere o vigor, que a esperança volte a florescer e que a fé seja fortalecida, porque o Deus que cura jamais faz obra incompleta. Ele devolve dignidade, força e alegria ao coração que confia. E se houver enfermidade com raiz espiritual, opressão tentando se manifestar, influências malignas tentando tocar o corpo ou a mente, entra agora, São Rafael Arcanjo, com tua autoridade divina, quebra laços, desfaz ataques invisíveis, expulsa toda presença contrária, dissolve toda a escuridão, que nenhum plano das trevas permaneça onde Deus estabelece luz, que a saúde seja restituída como testemunho vivo do poder do Altíssimo. Hoje o toque de Deus está acontecendo. Hoje a enfermidade começa a perder força. Hoje o céu se inclina sobre esta oração. Onde os arcanjos chegam, nada permanece como antes. Escreva com fé nos comentários. São Rafael Arcanjo, cura o meu corpo e restaura a minha alma com teu poder. E agora, com humildade e esperança, clamamos a ti, São Gabriel Arcanjo, embaixador do céu e mensageiro das promessas de Deus. Tu, que foste enviado para anunciar o impossível, vem diante das urgências desta casa. Há pedidos que não podem mais esperar, situações que chegaram ao limite, dores que ultrapassaram a capacidade humana. Vem, Gabriel, e traz contigo a resposta que somente o céu pode liberar hoje. Deus conhece a angústia que aperta o coração, a dívida que venceu, o exame que não pode atrasar, o emprego que ainda não chegou, o casamento que enfrenta tempestades, a notícia ruim que abalou a alma. Ele conhece a urgência e, por isso, pedimos não apenas consolo, mas intervenção. Desce com tua palavra de poder. Gabriel, fala onde tudo parecia silencioso. Ilumina onde tudo parecia fechado. Abre portas onde só víamos paredes. Anuncia o milagre como fizeste a Maria e faz com que, também nesta casa, ressoe a certeza de que para Deus nada é impossível. São Gabriel Arcanjo, anunciador do improvável, tu que proclamaste a Zacarias aquilo que ninguém mais acreditava ser possível, vem hoje entrar neste lar e declarar com a autoridade do céu: a doença não terá a última palavra, a escassez será quebrada, o filho retornará, o trabalho será aberto,
a vitória será liberada, a reconciliação acontecerá. Tua presença muda destinos, tua voz revela a vontade perfeita de Deus e abre caminhos onde só víamos paredes. Visita, São Gabriel, todos os lugares onde esta pessoa precisa de resposta urgente. Tribunais onde processos estão parados, hospitais onde exames aguardam definição, escritórios onde decisões precisam ser tomadas, bancos onde recursos estão retidos, repartições onde documentos parecem não avançar, corações que precisam se abrir para que a bênção se cumpra. E onde houver resistência, remove com a tua autoridade. Onde houver bloqueio, desfaz pelo poder divino. Onde houver mal impedindo o avanço, ordena em nome do Altíssimo que caia, que desapareça, que seja removido agora. Senhor, se este milagre urgente não puder vir pelas mãos humanas, que venha então diretamente da tua mão poderosa. Se o caminho natural não se abrir, que o sobrenatural se manifeste, porque tu és o Deus que transforma o impossível em realidade, o Deus que age quando todos os recursos humanos se esgotam. Por isso cremos que hoje, ainda hoje, algo começa a mudar. A resposta que parecia distante se aproxima. A porta que estava trancada começa a destravar. A notícia esperada encontra direção, porque tu escutas o clamor do coração aflito e jamais rejeitas uma súplica sincera. Se esta pessoa ora em lágrimas, que cada lágrima seja colhida como semente de milagre. Se está ajoelhada, que sua entrega se transforme em altar vivo diante de ti. Se está cansada, renova agora a força interior. Se está com medo, que a presença de São Gabriel traga coragem, consolo e ânimo. E se estava prestes a desistir, que esta oração seja o resgate enviado pelo céu, a prova de que Deus não atrasa, não falha e não esquece, mas responde, e já está movendo os céus através do arcanjo que anunciou esperança em tempos impossíveis. Toma agora, São Gabriel Arcanjo, os pedidos silenciosos, aqueles que não foram ditos nem em voz baixa, os desejos guardados no fundo da alma, escondidos por vergonha, dor ou medo de se frustrar de novo. Tu que conheces os mistérios do Altíssimo, apresenta esses pedidos ao trono de Deus e retorna com a resposta que renova a fé, porque para o Senhor não há pedido grande demais nem pequeno demais. Tudo o que nasce de um coração sincero é precioso diante dele. E se alguém reza por outro, leva também essa intercessão ao céu, para que o socorro alcance o filho distante, a mãe enferma, o esposo abatido, a irmã aflita, o amigo que perdeu as forças, que ninguém fique sem resposta, que ninguém termine esta oração de mãos vazias, mas que esta súplica se transforme em testemunho, recomeço e vida nova. Hoje, o céu está se movendo. Hoje, o milagre urgente começa a ganhar forma. Hoje, aquilo que parecia parado começa a ser destravado, não porque merecemos, mas porque Deus é misericordioso e envia seus arcanjos onde o ser humano já não consegue agir. Escreva com fé nos comentários. São Gabriel Arcanjo, traz com urgência o milagre que tanto preciso. E agora clamamos a ti, São Miguel Arcanjo, defensor das famílias, vem com tua espada flamejante proteger os lares daqueles que confiam no poder de Deus. Tu que enxergas as investidas silenciosas do inimigo contra a unidade familiar, entra com tua força divina, sela esta casa com tua presença, e que hoje seja o dia em que toda força de divisão perca o seu poder para sempre. Que hoje seja o dia em que a paz retorne de verdade aos nossos lares e aos nossos corações. Senhor, colocamos sob a tua proteção cada pai, cada mãe, cada filho e filha, cada avô e avó, cada irmão e irmã, todos aqueles que fazem parte da nossa história e da nossa família. Sabemos que a família é alvo constante do mal, porque nela está o alicerce de tudo. É nela que aprendemos a amar, a perdoar, a confiar. Quando a família se desfaz, a esperança se enfraquece, o coração se confunde e muitos se perdem pelo caminho. Por isso pedimos, São Miguel Arcanjo, desce agora sobre os lares feridos e abatidos. Entra onde há discussões constantes, onde há um silêncio pesado que machuca mais do que palavras, onde mágoas se acumularam com o tempo como pedras no coração. Quebra as correntes da divisão, toca os casamentos abalados, aqueles em que quase não existe mais diálogo, onde o amor parece ter se apagado, onde já não há gestos de carinho nem palavras de cuidado. Restaura o respeito mútuo, devolve o afeto sincero, reacende o compromisso feito diante de Deus
e com a tua espada de luz corta toda interferência maligna, toda influência destrutiva, toda lembrança envenenada que impede a reconciliação. Que o lar volte a ser lugar de aliança, fidelidade, cura, acolhimento e presença divina. Senhor, olha com misericórdia para as famílias que caminham sem a presença de um dos pais, lares que carregam ausências, separações, abandonos. Que esses lares, mesmo parecendo incompletos aos olhos do mundo, sejam plenamente preenchidos pela tua graça, para que não falte afeto, estabilidade, estrutura emocional, sustento, direção e amor. São Miguel Arcanjo, cobre com tua autoridade e ternura cada mãe que cria sozinha, cada pai que luta em silêncio, cada criança que busca segurança no olhar de quem cuida dela. Que nenhuma criança cresça sentindo-se desamparada, sem abraço, sem palavra de incentivo. Que nenhuma mãe carregue sozinha o peso da missão, sem apoio e sem descanso. Que nenhum pai se afaste do chamado que Deus lhe confiou de ser presença, proteção e referência. Visita também os lares onde há idosos, casas que muitas vezes escondem solidão, impaciência, cansaço ou esquecimento. Que o amor volte a fluir entre as gerações, que os mais jovens reaprendam a honrar os mais velhos, a ouvir suas histórias, a valorizar sua sabedoria. Que os idosos se sintam acolhidos, respeitados, escutados e amados, e que o convívio se transforme em troca de experiências, memórias, fé e bênçãos. Restaura, Senhor, a essência da família, esse dom sagrado, esse abrigo criado por Ti para ser refúgio, escola de virtudes, lugar de formação, força e amor. Mas sabemos que muitas famílias carregam feridas antigas, brigas que nunca foram resolvidas, mágoas guardadas por anos, palavras ditas em momentos de raiva que deixaram marcas profundas. Que hoje seja o início da cura dessas feridas. Que o orgulho ceda lugar à humildade. Que o silêncio pesado seja finalmente quebrado pelo diálogo sincero. Que a reconciliação comece a nascer entre pais e filhos, entre irmãos afastados, entre parentes que deixaram de se falar. Que o Espírito Santo, pela intercessão de São Miguel Arcanjo, opere nas relações aquilo que os anos não conseguiram resolver. E se há dentro da família alguém que tem sido instrumento de dor, dominado pela mentira, pela raiva, pelos vícios, pela manipulação ou pela frieza, que essa pessoa seja agora alcançada pela luz libertadora de Deus. Que toda influência espiritual maligna seja expulsa, que todo espírito de confusão seja desmascarado, que a verdade prevaleça, que as máscaras caiam e que o amor volte a ser o centro da convivência. Senhor, protege também as famílias contra toda inveja, contra pragas lançadas, contra palavras maldosas e desejos ruins que tentam atingir casas unidas e abençoadas. São Miguel Arcanjo, rodeia este lar, coloca teu escudo sobre o teto, tua espada sobre cada porta e cada entrada, sela janelas, paredes e ambientes, para que nenhuma força contrária toque qualquer membro desta família. Abençoa, Senhor, os que hoje intercedem pela conversão de alguém amado, um filho que se perdeu, um pai que deixou a fé esfriar, uma mãe que desanimou, alguém que vive no erro e precisa voltar para Ti. Que a oração feita com dor se transforme em ressurreição, que aquilo que parecia morto volte a viver, que aquilo que parecia sem solução seja restaurado pela Tua graça. Que hoje seja, para muitas famílias, o dia em que a paz retorna, o perdão acontece, o abraço é retomado e a esperança recomeça. Amém. Porque quando alguém ora pela família com fé verdadeira, o céu se move e nada permanece igual. Hoje proclamamos que São Miguel Arcanjo está defendendo este lar com sua espada de luz. Hoje, os laços começam a ser restaurados, feridas antigas iniciam um processo de cura e o amor vence toda forma de mal. Hoje esta casa volta a ser território sagrado, iluminado, protegido e inviolável pela presença de Deus. E agora elevamos o nosso clamor a São Rafael Arcanjo, servo fiel do Deus Altíssimo, pedindo que a tua presença visite profundamente os lugares onde ainda existem correntes espirituais, vícios ocultos, hábitos destrutivos e comportamentos que aprisionam o corpo, a mente e a alma. Tu que foste enviado para guiar, curar e libertar, entra com tua autoridade onde há dependência, onde há escravidão interior, onde existem ciclos repetitivos que parecem impossíveis de romper. Senhor, quantas pessoas lutam contra vícios que já não desejam mais,
mas que retornam como correntes invisíveis. Quantas vezes tentaram parar, prometeram que seria a última vez, choraram em silêncio, caíram novamente e sentiram vergonha até de levantar os olhos para rezar. Mas tu, Senhor, não rejeitas quem te busca com o coração ferido, e por isso envias São Rafael Arcanjo, porque somente a graça que procede do teu trono é capaz de curar o vício pela raiz. Hoje colocamos diante de ti toda a dependência, toda a cadeia espiritual, todo o hábito que escraviza e rouba a paz, e pedimos libertação total: álcool, drogas, cigarro, remédios usados de forma desordenada, jogos, pornografia, mentira, ira descontrolada, gula, autossabotagem, relacionamentos destrutivos e comportamentos repetitivos que aprisionam a alma. Hoje clamamos a São Rafael Arcanjo, médico do Altíssimo, para visitar os lares onde alguém sofre porque um familiar está preso ao vício. Rafael, tu conheces a dor silenciosa de uma mãe que vê o filho se afundar, o desespero de um pai que já tentou de tudo, as esposas e maridos que choram escondidos, cansados de lutar sozinhos, e os filhos que perdem a confiança porque o vício roubou o equilíbrio de quem amam. Entra nesses lares com tua luz, toca corações endurecidos, ilumina mentes que já perderam o discernimento e levanta aqueles que caíram tantas vezes que já não acreditam na própria força. Senhor, se houver amarras espirituais sustentando esse vício, consagrações erradas, objetos contaminados, práticas ocultas ou heranças espirituais negativas, que tudo isso seja quebrado agora em nome de Jesus, pela missão confiada a São Rafael. Arcanjo bendito, destrói toda a ação do mal que alimenta o ciclo da autodestruição. Que nenhuma opressão continue agindo sobre a mente, o corpo ou a alma. Rafael, renova também o interior de quem luta, porque muitas vezes o vício é apenas o sintoma de uma dor antiga, não tratada, de um vazio escondido, de uma ferida que nunca cicatrizou. Por isso te pedimos, vai à raiz desse sofrimento, visita a infância, as memórias enterradas, os traumas esquecidos, as palavras duras que feriram a identidade e abriram portas. Toca profundamente a alma para que a cura brote de dentro para fora e a libertação seja completa, verdadeira e duradoura. E se houver recaída, que não haja condenação, mas recomeço, que a vergonha não afaste do teu amor, que o orgulho não impeça a confissão, o perdão e o retorno ao caminho da restauração. Acompanha, São Rafael Arcanjo, cada passo dessa jornada, que cada novo dia seja uma nova chance, que pequenas vitórias sejam celebradas com humildade, pois a libertação verdadeira nasce da perseverança unida à graça divina. Senhor, dá força para cortar o que faz mal, coragem para dizer não ao que destrói e constância para permanecer no caminho da vida, até que esta família possa testemunhar que onde abundou a dor, superabundou a tua misericórdia. Amém. São Rafael Arcanjo, médico divino e libertador das almas, nós te suplicamos. Entra agora na história desta pessoa e de sua família. Visita com teu amor todos os vícios que a têm aprisionado, sejam eles visíveis ou escondidos, sejam dependências de substâncias, de hábitos, de pessoas ou de pensamentos que escravizam. Concede coragem para enfrentar o vazio que o vício deixa, força para suportar a abstinência e romper ciclos de autodestruição, discernimento para reconhecer gatilhos, lugares, situações e pessoas que levam à queda e afastá-los com firmeza. E se for necessária ajuda profissional, que essa pessoa encontre os instrumentos certos, terapias adequadas, médicos e terapeutas preparados, grupos de apoio seguros e cheios de empatia, mas que em tudo tu estejas conduzindo, protegendo, curando e libertando, para que nenhuma intervenção humana seja desligada da graça de Deus. Que a mente seja renovada, que o corpo seja restaurado, que a alma seja purificada, que o ambiente da casa seja libertado de toda a carga espiritual negativa, que a atmosfera da família se ilumine, que a escravidão dê lugar à verdadeira liberdade, porque onde o Espírito de Deus está, ali existe libertação completa. E se essa libertação marcar o nascimento de uma nova missão, que a vida restaurada se torne testemunho vivo para levantar outros que sofrem, que aquilo que hoje começa com dor e vergonha, amanhã seja sinal público de vitória, esperança e recomeço. Que a cura de um se torne porta aberta para a cura de muitos, que esta história seja usada por Deus para arrancar outras pessoas do fundo do poço. Escreva com fé nos comentários:
São Rafael Arcanjo, liberta minha vida de todo vício e corrente espiritual. E agora invocamos São Gabriel Arcanjo, mensageiro das boas novas e embaixador da providência divina, para que seja porta-voz do céu na causa financeira desta pessoa. Tu, que foste enviado para anunciar mudanças humanamente impossíveis, vem trazer uma palavra de transformação sobre o trabalho, o sustento e todos os caminhos que parecem fechados. Hoje, vidas precisam ser destravadas. Hoje, portas precisam se abrir. Hoje, a escassez precisa começar a ser vencida pela providência de Deus. Vem, São Gabriel Arcanjo, e anuncia que o tempo da humilhação está chegando ao fim e que a honra enviada por Deus já está a caminho. Tu sabes, Senhor, quantas vezes essa pessoa tentou, quantos currículos entregou, quantas entrevistas enfrentou, quantas portas se fecharam sem explicação. Tu conheces a angústia de quem não tem como sustentar a própria casa, de quem olha ao redor e vê apenas contas acumuladas, dívidas que crescem, cobranças que não cessam, crianças que precisam de cuidado e uma mesa que alguns dias parece insuficiente. Tu vês as noites sem sono, os olhos cansados, a força que se esvai, a sensação de impotência que tenta dominar o coração. Mas hoje, pelo ministério de São Gabriel Arcanjo, pedimos um recomeço abençoado. Vem, Gabriel, e anuncia que a porta que Deus abre ninguém pode fechar, que a graça está vindo ao encontro desta pessoa, que o tempo de espera está sendo transformado em tempo de resposta. Entra nos ambientes onde decisões precisam ser tomadas em favor dela. Fala aos corações daqueles que têm poder de aprovar, contratar, indicar, recomendar, liberar documentos, assinar contratos e abrir caminhos. Que esta vida profissional seja finalmente reconhecida e honrada, que o sustento chegue de forma justa, íntegra, limpa e abundante. Visita também os empreendedores, os autônomos, os que vendem, produzem, criam e servem em silêncio, os que acordam cedo e dormem tarde, tentando fazer algo prosperar. Toca na clientela, nas finanças, na criatividade, nos contatos, nos investimentos, nas ideias novas. Onde houver desorganização, traz ordem. Onde houver prejuízo, traz recuperação. Onde houver medo de arriscar, coloca coragem equilibrada. Onde houver escassez, inicia um tempo de geração de recursos e oportunidades. Que tu, São Gabriel Arcanjo, anuncies claramente que o céu está abençoando os frutos do trabalho e que nenhum esforço sincero será perdido diante de Deus. E para aqueles que perderam tudo, emprego, renda, parcerias, contratos, reputação profissional, tu sejas o mensageiro de uma nova oportunidade. Mesmo que seja preciso recomeçar do zero, que venha a força do alto, portas inéditas, caminhos inesperados, dons ocultos sendo revelados, talentos esquecidos sendo despertados, e que, em tudo, esta pessoa reconheça que não foi sorte, mas a providência amorosa de Deus agindo por meio da tua intercessão. Amém. Que o tempo que parecia perdido, desperdiçado ou sem sentido, seja agora transformado em tempo de colheita abundante, porque tu, Senhor, és especialista em criar o novo exatamente onde tudo parecia terminado, fechado ou sem saída. Nada do que foi vivido se perde em tuas mãos. Tudo pode ser ressignificado pela tua graça. Estende também a tua mão poderosa sobre aqueles que estão empregados, mas vivem sob pressão constante, desvalorização, exploração, ambientes tóxicos, medo de errar e desgaste emocional diário. Purifica, Senhor, cada local de trabalho, toca os corações dos líderes e chefes, restaura a dignidade de quem se sente invisível, guarda a saúde física, mental e espiritual dos teus filhos. E se chegou o tempo de mudança, se um ciclo precisa ser encerrado para que outro mais saudável comece, que São Gabriel Arcanjo vá à frente, abrindo cada etapa com clareza, segurança e paz, confirmando os passos certos e fechando as portas que não vêm de ti. Pedimos também por aqueles que estão endividados, com nome restrito, processos financeiros, cobranças diárias e noites de preocupação. Tu conheces o peso que isso traz ao coração. Que a tua luz, São Gabriel Arcanjo, traga direção para reorganizar a vida financeira com sabedoria. Que cada conta seja honrada, que cada dívida encontre solução justa, que as negociações sejam conduzidas com prudência e favor. Onde a matemática não fecha, que o milagre da provisão aconteça. Onde os números não alcançam, que a graça de Deus complete o que falta. Se houver palavras negativas lançadas, inveja sobre o trabalho, maldições financeiras,
ou desejos de fracasso, pedimos que tu, Gabriel, anuncies o fim de toda maldição, que o espírito de miséria se retire, que a escassez perca força e que aquilo que estava inexplicavelmente travado comece a se abrir, que a bênção material se manifeste com equilíbrio, responsabilidade e propósito, para que ninguém se perca no excesso nem se destrua na falta. Senhor, também consagramos a Ti os sonhos desta pessoa, o curso que não pôde ser feito, o projeto engavetado, a viagem adiada, a casa desejada, o plano que parecia distante demais. Colocamos tudo em Tuas mãos, e se for da Tua vontade, que São Gabriel Arcanjo anuncie que chegou a hora de retomar, de recomeçar, de avançar. Que o que é de Deus se cumpra, que a esperança renasça, que o trabalho floresça e que a vida financeira seja restaurada com estabilidade e abundância. Hoje, declaramos com fé: São Gabriel Arcanjo está sendo porta-voz do céu. Hoje, a escassez começa a ceder. Hoje, a provisão encontra esta casa. Hoje, o trabalho será honrado, porque Deus cuida dos detalhes e seu mensageiro não volta sem cumprir a missão. E agora, São Miguel Arcanjo, pedimos que coloques tua espada de proteção sobre os filhos e netos daqueles que confiam no céu. Tu, líder dos exércitos celestes, entra com autoridade na vida dos mais novos, dos inocentes, dos que crescem em meio a tantos perigos espirituais, morais e físicos. Hoje consagramos ao céu cada criança, cada jovem e cada descendente das famílias que rezam com fé. Porque o inimigo sabe que a herança mais valiosa não é material, é espiritual, e é justamente aí que ele tenta atacar. Senhor, Tu conheces cada nome, cada rosto, cada história. Tu vês o filho que se distanciou da fé, o neto que se envolveu com amizades perigosas, a jovem que se perdeu entre tantas vozes confusas. Tu sabes das crianças expostas a ideias contrárias à Tua verdade. Por isso, São Miguel Arcanjo assume hoje o combate por estas vidas. Cobre filhos e netos com Tua proteção celestial. Defende-os do que tenta roubar sua fé, sua identidade, sua pureza, seus valores e o futuro que Deus preparou. Entra nas escolas, nas amizades, nos grupos, nas redes sociais e nos conteúdos que consomem diariamente. Que Tua presença seja uma muralha espiritual entre eles e toda influência maligna. Que Teus anjos acompanhem cada passo, cada trajeto, cada decisão, hoje e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, mesmo quando aqueles que amamos não querem ouvir conselhos, quando fecham o coração para o diálogo e parecem caminhar sozinhos, pedimos que sejam alcançados pela proteção silenciosa e eficaz do céu. Guarda, com Teu zelo, todos os que sofrem bullying, rejeição, agressão ou exclusão, os que são humilhados na escola, no trabalho, na própria família, os que se sentem pequenos diante do mundo. Protege especialmente aqueles que têm baixa autoestima, os que se sentem deslocados, fora de lugar, como se não pertencessem a nenhum ambiente, os que perderam a vontade de viver e já não encontram motivos para continuar. Intercede pelos que enfrentam ansiedade, depressão, crises de identidade, conflitos familiares, pelos que não sabem mais quem são nem para onde vão. Toca profundamente o íntimo de cada filho e neto, para que reencontrem sua verdadeira identidade em Deus, para que saibam que são amados, escolhidos, desejados e criados com um propósito santo e que nada neste mundo, nenhuma crítica, rejeição, fracasso ou comparação, diminui o valor que eles têm aos olhos do Senhor. Visita também, com Teu poder, os jovens que entraram por caminhos de pecado, vícios, drogas, sexualidade desordenada, rebeldia, incredulidade, envolvimento com práticas espirituais contrárias à fé, ocultismo ou enganos disfarçados de liberdade. Resgata os que se perderam, ilumina os que caminham nas trevas, rompe vínculos com o erro, que a Tua espada espiritual quebre toda a corrente que os mantém distantes do Altíssimo e desfaça todo o laço com ambientes, companhias e escolhas que os afastam de Deus. E pelos pequenos, os filhos e netos que ainda não têm plena consciência espiritual, pedimos proteção dobrada, que cresçam em ambientes de paz, fé, respeito e verdade, que sejam rodeados por bons exemplos, que anjos os guardem dia e noite, que nenhuma palavra negativa, maldição, praga, zombaria ou desejo de fracasso os alcance, que sejam escondidos no abrigo do Altíssimo e protegidos sob suas asas. Se houver sobre essas gerações alguma herança espiritual negativa,
ciclos repetitivos de pecado, padrões de destruição familiar, histórias que parecem sempre se repetir de sofrimento, divisão, vício ou miséria. Que tudo seja quebrado agora em nome de Jesus. Que o sangue precioso de Cristo cubra toda a árvore genealógica, do primeiro ao último. Que esta geração seja marcada por fé firme, escolhas certas, conversões profundas e bênçãos que se multiplicam e se estendam para filhos, netos e bisnetos. Intercedemos também por aqueles que ainda não têm filhos, mas desejam com o coração inteiro, pelos que perderam filhos e carregam um luto silencioso, pelos que criam filhos de outros com amor, pelos que estão afastados dos filhos por conflitos, distâncias, desentendimentos ou abandonos. Que a tua presença, São Miguel, traga consolo, cura e reconciliação. Que nenhum pai ou mãe perca a fé de ver sua família restaurada. Que nenhum avô ou avó desista de rezar pelos netos, mesmo quando tudo parece perdido aos olhos humanos. Hoje colocamos diante do céu cada nome, cada rosto, cada história, cada lágrima e cada esperança. Cremos que São Miguel Arcanjo já está agindo, protegendo, restaurando, iluminando e libertando. Que hoje o inimigo perde território. Que hoje a herança espiritual é guardada e purificada. Que hoje uma geração inteira é consagrada ao Deus vivo. E onde Deus coloca o seu selo, o mal não toca. E agora invocamos São Gabriel Arcanjo, mensageiro de mudanças eternas e de promessas que parecem humanamente impossíveis. Tu que foste enviado à Virgem Maria para anunciar o que ninguém poderia imaginar, vem até estas famílias que esperam por um milagre que muitos já consideram perdido, um recomeço que parece improvável, uma resposta que parece demorada demais. Tu que proclamaste promessas que a razão não compreendia, vem reacender a esperança de quem já não vê saída, de quem olha para todos os lados e só enxerga portas fechadas. Por isso te pedimos, vem, São Gabriel Arcanjo, e anuncia sobre esta casa que a resposta do céu está a caminho, que a graça impossível não foi esquecida, que aquilo que parecia definitivamente perdido está sendo revisitado pelas mãos de Deus. Senhor, tu vês aqueles que esperam há anos por uma mudança, aqueles que colocaram diante de ti um sonho, uma promessa, uma causa impossível, uma necessidade urgente e até hoje não viram resposta. Tu sabes do processo parado, da causa arquivada, da gravidez que não acontece, do casamento que não se concretiza, do filho que não retorna, da cura que não chega, da porta que permanece fechada, da aprovação que não veio. Hoje, pela intercessão de São Gabriel, pedimos que o céu se mova de forma nova, que a esperança seja reacendida e que no tempo perfeito de Deus, este milagre se manifeste para que uma geração inteira proclame: o Senhor fez maravilhas por nós e por isso estamos alegres. Tu sabes, Senhor, que esta longa espera não nasceu da falta de fé, mas da perseverança de um coração que escolheu permanecer aos teus pés. Tu sabes que esta dor não é reclamação, é oferta, é entrega